Peter Pan, de James M. Barrie. Tradução: Silvia Antunha. Editora: Ciranda Cultural. Quarto capítulo: O voo. Segunda à direita e depois direto até o amanhecer. Peter tinha dito ao Wendy que esse era o caminho para a Terra do Nunca. Mas mesmo os pássaros carregando mapas e consultando-os em recantos nebulosos não poderiam tê-la avisado com essas instruções. Peter, como se sabe, apenas lhe disse alguma coisa que lhe veio à mente. A princípio, seus companheiros confiaram nele implicitamente, e tão grande era a delícia de voar que eles passaram algum tempo circulando em torno de torres de igrejas ou quaisquer outros objetos altos que lhes agradassem pelo caminho. João e Miguel apostaram corrida com o Miguel saindo na frente. Relembraram com pouco caso que não fazia muito tempo que eles se consideravam bons demais, porque conseguiam voar ao redor do quarto. Não fazia muito tempo, mas quanto tempo? Eles já estavam voando sobre o mar antes que esse pensamento começasse a incomodar o Wendy seriamente. João achava que era o segundo mar e a terceira noite deles. Às vezes escurecia e às vezes clareava. Uma hora eles sentiam muito frio e depois estavam com calor demais. Será que realmente sentiam fome às vezes ou estavam apenas fingindo porque Peter tinha um jeito completamente novo de alimentá-los? O jeito dele era perseguir pássaros que tinham em suas bocas comidas adequadas para seres humanos, para roubá-las deles. Então, os pássaros o seguiam e perseguiam de volta. E assim, eles se perseguiam alegremente por quilômetros, separando-se no final com expressões mútuas de afeto. Wendy, porém, percebeu com certa preocupação que Peter não parecia saber que essa era uma maneira bem estranha de se conseguir pão e manteiga, ou sequer que existiam outras maneiras de fazer isso. Eles, com certeza, não fingiam estar com sono. Eles estavam com sono. Isso era muito perigoso, pois no momento em que apagavam, eles caíam direto. O mais terrível era que Peter achava isso engraçado. Lá vai ele de novo, ele gritava alegremente, quando de repente Miguel caiu como uma pedra. Salve-o, salve-o! Gritou Wendy, olhando com horror para o mar inclemente lá embaixo. Por fim, Peter mergulhou no ar e alcançou Miguel pouco antes dele atingir o mar. Foi adorável a maneira como ele fez isso, mas ele sempre esperava até o último momento, e você percebia que era a habilidade dele que o interessava, e não a salvação de uma vida humana. Ele também gostava da variedade e o esporte que ocupava em determinado momento. De repente, deixava de envolvê-lo no instante seguinte. Então, havia sempre a possibilidade de que, da próxima vez que alguém caísse, ele deixasse essa pessoa ir. Ele podia dormir no ar sem cair, simplesmente flutuando deitado de costas. Mas isso acontecia em parte, pelo menos, porque ele era tão leve que se alguém ficasse atrás dele e disparasse, ele iria mais rápido. Seja mais educado com ele, o Andy sussurrou para o João, quando eles estavam brincando de seguir o mestre. Então diga para ele parar de se exibir, João retrucou. Quando estava brincando de seguir o mestre, Peter voava tão perto da água que tocava na barbatana dos tubarões, assim como alguém que na rua passa o dedo ao longo de uma grade de ferro. Como eles não conseguiam segui-lo nisso, com muito sucesso, talvez fizesse isso para se mostrar, especialmente quando olhava para trás e via quantas barbatanas eles perdiam. Vocês têm que ser legais com ele, o Wendy pressionava seus irmãos. O que faríamos se ele nos deixasse? Nós poderíamos voltar, Miguel respondeu. Como encontraríamos o caminho de volta sem ele? Bem, então poderíamos continuar, emendou João. Esse é um terrível problema, João. Nós temos que continuar porque não sabemos para onde. Isso era verdade. Peter havia esquecido de mostrar para eles como parar e para onde iriam. João disse que, se o pior acontecesse, tudo o que precisavam fazer era seguir sempre em frente, pois o mundo era redondo, e com o tempo eles acabariam voltando para a janela da casa deles. E quem conseguiria comida para nós, João? Eu dei um belo cutucão no bico dessa águia agora há pouco, Wendy. Depois da 20ª tentativa, lembrou Wendy. E apesar de termos ficado bons em pegar comida, veja como trombamos nas nuvens. E as outras coisas, se ele não estiver perto para nos dar a mão. Na verdade,
Eles estavam constantemente trombando. Agora já podiam voar com força, embora ainda esbarrassem demais. Mas, se vissem uma nuvem à frente, quanto mais tentassem evitá-la, certamente mais trombariam nela. E se Naná estivesse com eles, ela teria feito um curativo na testa do Miguel. Peter não estava com eles nesse momento, e eles se sentiam abandonados, sozinhos lá em cima. Ele podia voar muito mais rápido do que eles, e de repente sumia de vista, rumo a alguma aventura em que eles não tinham nenhuma participação. Ele descia rindo de algo tremendamente engraçado que havia dito a uma estrela, mas que já havia esquecido o que era. Ou parecia com escamas de sereia ainda grudadas nele, e ainda assim não era capaz de dizer com certeza o que tinha acontecido. Isso era realmente irritante para as crianças que nunca tinham visto uma sereia. Mas, se ele as esquece tão rapidamente, o Andy questionou, como podemos esperar que continue se lembrando de nós? De fato, às vezes, quando voltava, ele não se lembrava deles. Pelo menos não muito bem. O Andy tinha certeza disso. Ela viu o reconhecimento entrar nos olhos dele quando estava prestes a passar por eles, indo embora no fim do dia. Uma vez, ela teve até que lhe dizer seu próprio nome. Eu sou a Wendy, a garota disse agitada. Ele ficou arrasado. Eu vou lhe dizer uma coisa, Wendy. Ele cochichou para ela. Sempre que perceber que estou esquecendo de você, basta continuar dizendo, eu sou a Wendy. Então eu vou lembrar. Claro que isso era muito insatisfatório. No entanto, para fazer as pazes, mostrou como devia se deitar no vento forte, que vinha em direção a eles. Essa foi uma mudança tão agradável que eles experimentaram várias vezes e descobriram que podiam dormir assim com segurança. Na verdade, eles até dormiriam mais tempo, mas Peter rapidamente se cansou de dormir e logo gritou com a voz de capitão. Vamos embora daqui. Assim, com brigas ocasionais, mas sempre de brincadeira, eles se aproximaram da Terra do Nunca. Depois de muitas luas, eles conseguiram alcançá-la. E o que é melhor, foram seguindo direto o tempo todo. Talvez nem tanto devido à orientação de Peter ou da Sininho, mas porque a ilha esperava por eles. E é somente assim que alguém pode ver aquelas paraias mágicas. Lá está ela, Peter disse calmamente. Onde? Onde? Ali, para onde todas as flechas estão apontando. De fato, 1 milhão de flechas de ouro apontavam a ilha para as crianças. Todas dirigidas pelo amigo delas, o Sol. E que queria que elas tivessem certeza do caminho antes de deixá-las para que a noite aparecesse. O Andy, João e Miguel ficaram na ponta dos pés no ar, para terem a primeira visão da ilha. Estranho dizer que todos a reconheceram imediatamente, até que o medo recaísse sobre eles. Saudaram-na não como algo que se sonhava e finalmente encontrara, mas como um amigo íntimo, para a casa de quem voltavam para passar as férias. João, lá está a lagoa. Wendy, olhe para as tartarugas enterrando seus ovos na areia. Vou lhe dizer uma coisa, João. Estou vendo o seu flamingo com a perna quebrada. Olha, Miguel, lá está a sua caverna. João, o que é isso no matagal? É um lobo com seus filhotes. Wendy, acho que esse é o seu filhotinho. Lá está o seu barco, João, com as amuradas em chamas. Não, não é. Afinal, nós queimamos o seu barco. De qualquer forma, eu sei que é ele. João, estou vendo a fumaça do acampamento dos Peles Vermelhas. Onde? Mostre-me. E eu lhe direi, pelo jeito dos rolos de fumaça, se eles estão a caminho da guerra. Ali, do outro lado do rio misterioso. Estou vendo agora. Sim, eles estão a caminho da guerra. Peter estava um pouco aborrecido com eles por saberem de tantas coisas, mas se quisesse dominá-los, o trunfo estava em suas mãos, pois eu não disse que em breve o medo cairia sobre eles? E, de fato, caiu. Quando as flechas foram embora, deixando a ilha em escuridão total, nos velhos tempos, em casa, a Terra do Nunca sempre começava parecendo um pouco sombria e ameaçadora na hora de dormir. Então, territórios inexplorados surgiam e se espalhavam por lá. Sombras negras se moviam ao redor deles. O ruído das feras era bem diferente agora. E, sobretudo, qualquer um perderia a certeza de que venceria. Qualquer um ficaria muito feliz com lamparinas acesas. E até gostaria que Naná dissesse que aquilo era apenas a lareira do lugar e que a Terra do Nunca não passava de faz de conta. É claro que a Terra do Nunca era de faz de conta naquela época, mas agora ela era real.
e sem nenhuma lamparina. Estava ficando cada vez mais escuro a cada momento. E onde estava Naná? Eles estiveram voando separados, mas naquele momento se amontoaram perto de Peter. O jeito descuidado dele tinha finalmente desaparecido. Seus olhos brilhavam e um comichão passava por eles toda vez que esbarravam em seu corpo. Agora, eles estavam na temível ilha, voando tão baixo que às vezes as árvores roçavam em seus pés. Nada desagradável ao nível do ar, mas o avanço dele se tornara lento e difícil, exatamente como se estivesse abrindo caminho em meio a forças hostis. Às vezes, eles ficavam suspensos no ar até o Peter socá-los. Não querem que a gente aterrisse, ele explicava. Quem são? O Andy sussurrou, estremecendo. Mas ele não podia ou não queria responder. Sininho dormia em seu ombro, então ele a acordou e mandou-o na frente. Às vezes, ele pairava no ar, escutando atentamente com a mão no ouvido e olhava de novo com os olhos tão penetrantes que pareciam fazer 2 buracos na terra. Depois de fazer essas coisas, prosseguia. A coragem dele era quase espantosa. Vocês gostariam de ter uma aventura agora ou preferem tomar chá antes? Ele disse casualmente para João. O chá antes, o Andy respondeu prontamente. Miguel apertou a mão dela agradecido, mas João, mais corajoso, hesitou. Que tipo de aventura? Ele perguntou cauteloso. Tem um pirata dormindo no Pampas, logo abaixo de nós, disse Peter a ele. Se você quiser, podemos descer e matá-lo. Eu não estou vendo, João disse logo após uma longa pausa. Eu estou. Suponha, João disse meio rouco, que ele acorde. Peter retrucou indignado. Você não acha que eu iria matá-lo enquanto ele dorme? Vou acordá-lo antes para matá-lo depois. É assim que eu sempre faço. Entendo. Você mata muitos? Toneladas. Incrível. João admirou-se, mas decidiu tomar o chá antes. Então perguntou se havia muitos piratas na ilha. Peter disse que nunca havia visto antes. Quem é o capitão deles agora? Gancho. Peter respondeu e seu rosto ficou totalmente consternado quando ele pronunciou essa odiada palavra. Sei, gancho? Então de fato Miguel começou a chorar e até João só conseguia falar em soluços, pois eles conheciam a reputação do gancho. Ele foi imediato do Barba Negra. João sussurrou rouco. É o pior de todos. Era o único homem que o barbecue temia. É esse mesmo, Peter confirmou. Como ele é? Grande? Não tão grande como era. E o que você quer dizer? Eu cortei um pedaço dele fora. Você? Claro, eu. Peter respondeu indignado. Eu não estava querendo ser desrespeitoso. Ah, tudo bem. Mas quero saber, qual pedaço? A mão direita. Então agora ele não pode mais lutar? Ora, claro que pode. Ele é canhoto? Ele tem um gancho de ferro em vez da mão direita, com garras. Com garras? Foi o que eu disse. Sim, isso. Então é isso, senhor. Sei, então é isso, senhor. Mas tem uma coisa, Peter continuou, que todo menino que serve comigo tem que prometer, e você também vai fazer isso. João empalideceu. É o seguinte, se encontrarmos o gancho em luta aberta, você tem que deixá-lo para mim. Eu prometo, concordou João, com lealdade. Nesse momento, eles estavam se sentindo menos estranhos, porque Sininho voava com eles, e com a luz dela, eles podiam distinguir um do outro. Infelizmente, ela não conseguia voar tão devagar quanto eles, e assim tinha que dar voltas, colocando-os em um círculo de luz no qual se movia como um halo. O Andy gostou bastante, até que Peter apontou o inconveniente. Ela me disse que os piratas nos avistaram antes que a escuridão chegasse e foram pegar o Long Tom. O canhão? Sim. E é claro que eles viram a luz dela. E se acharem que estamos por perto, com certeza vão dispará-lo. Wendy! João! Miguel! Diga a ela para ir embora logo. De uma vez, Peter. Os 3 gritaram ao mesmo tempo, mas ele se recusou. Ela acha que perdemos o caminho. Ele responde aborrecido. E está muito assustada. Vocês acham que vou mandá-la embora sozinha enquanto ela está assustada? Por um momento, o círculo de luz foi quebrado e alguma coisa deu um pequeno beliscão amoroso em Peter.
Então diga a ela, o Wendy implorou, que apague a luz. Ela não consegue apagar. Essa é a única coisa que as fadas não podem fazer. Só sai dela quando ela adormece, como acontece com as estrelas. Então diga para ela dormir logo de uma vez. João quase ordenou. Ela não consegue dormir, a não ser quando está com sono. É a única coisa que as fadas não conseguem fazer. Parece-me, João rosnou, que essas são as duas únicas coisas que valem a pena fazer. Aqui ele levou um beliscão, porém nada amoroso. Se ao menos um de nós tivesse um bolso, Peter disse, poderíamos carregá-la dentro dele. Mas eles haviam partido com tamanha pressa que nenhum dos 4 tinha bolso. Então Peter teve a ideia feliz. A cartola do João. Sininho concordou em viajar assim, se a cartola fosse levada na mão. João carregou-a, embora ela esperasse ser levada por Peter. Em pouco tempo, Wendy pegou a cartola, porque João disse que ela ficava batendo em seu joelho enquanto ele voava. Mas isso, como veremos, causaria encrenca, pois Sininho odiava ficar devendo favores a Wendy. Dentro da cartola preta, a luz ficava completamente escondida, e eles voaram em silêncio. Era o silêncio mais completo que eles já haviam presenciado, quebrado uma vez por uma lambida distante, que Peter explicou serem animais selvagens bebendo água no regato, e novamente por um ruído áspero, que poderiam ser os galhos das árvores roçando juntos, mas que ele disse que eram os peles vermelhas afiando suas facas. Até mesmo esses ruídos cessaram. Para Miguel, a solidão era terrível. Se ao menos alguma coisa fizesse algum som, ele exclamou. Como se fosse em resposta ao pedido dele, o ar foi rasgado pelo mais tremendo estrondo já ouvido. Os piratas haviam disparado long tom contra eles. O estouro ecoou pelas montanhas e os ecos pareciam gritar selvagemmente. Onde eles estão? Onde estão? Onde estão? Assim, os 3 apavorados aprenderam a diferença que existe entre uma ilha que faz de conta e a mesma ilha quando ela se torna realidade. Quando, afinal, os céus ficaram firmes novamente, João e Miguel se encontraram sozinhos na escuridão. João trilhava o ar mecanicamente, e Miguel, mesmo sem saber como flutuar, estava flutuando. Você foi atingido? João sussurrou trêmulo. Ainda não verifiquei, Miguel sussurrou de volta. Bem, como nós já sabemos, ninguém foi atingido. Peter, no entanto, tinha sido arrastado para o mar distante pelo deslocamento do vento do tiro, enquanto Wendy foi soprada para cima sem outra companhia, além da Sininho. Teria sido bom para Wendy se naquele momento ela estivesse largado a cartola. Não se sabe se a ideia veio de repente para Sininho ou se ela planejava isso no caminho. Mas imediatamente ela saiu da cartola e começou a atrair o Wendy para a destruição. Sininho, que não era sempre totalmente má, se tornou então totalmente má. Mas, em contrapartida, às vezes ela era totalmente boa. As fadas têm que ser uma coisa ou outra, porque sendo tão pequenas, infelizmente, elas só têm espaço para uma sensação de cada vez. Elas, no entanto, tem autorização para mudar, só que deve ser uma mudança completa. Neste momento, ela estava cheia de ciúme da Wendy, o que ela disse em seu adorável tilintar, mas é claro que o Wendy não podia entender. É possível que fosse alguns palavrões, mas soava como algo gentil, e ela voava para frente e para trás, claramente querendo dizer, siga-me que vai ficar tudo bem. O que mais a pobre Wendy poderia fazer? Ela chamou Peter, João e Miguel, mas só obteve ecos zombeteiros como resposta. Ela ainda não sabia que Sininho a odiava com um ódio tão feroz quanto o de uma mulher de verdade. Então, perplexa e cambaleante em seu voo, ela seguiu Sininho rumo à destruição.